Graças a Deus. Quero tomar assento, irmãos e irmãs queridos. Esta noite é uma noite especial. Estamos comemorando também o mês da música. E o Ministério de Música da nossa igreja tem sido muito cuidadoso em nos brindar com bênçãos tão maravilhosas como essas que temos tido em todos esses domingos. Se vai assim até o último domingo do mês de novembro. E hoje, especialmente, também nos reunimos como igreja para participarmos juntos da ceia do Senhor, que é a segunda ordenança que o Senhor Jesus deixou para que a sua igreja pudesse realmente partilhar juntos, né? E se a ceia é um marco, uma lembrança, um memorial de tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, ela é também um alerta para aquilo que o Senhor ainda vai fazer, né? Ela tem um aspecto de olharmos para o passado, mas também de olharmos para o futuro. Por isso eu quero convidar os irmãos, assentados mesmo como estão, a abrirem suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. Primeira aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler apenas o versículo de número 26, mas eu pedi aos irmãos o obséquio, a gentileza de deixarem suas Bíblias abertas, mesmo depois da leitura feita. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, o versículo é o versículo 26. Amém? É assim que lemos na palavra do Senhor. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos repetir todos essa última parte, essas três últimas palavras. Até que Ele venha? Até que Ele venha. Essa é uma expressão, uma afirmação que o apóstolo Paulo está ensinando às igrejas, e aqui no caso aos coríntios, da importância de nos lembrarmos sempre do sacrifício vicário do Senhor Jesus na cruz do Calvário em nosso lugar, em substituição a nós. Porque o cristianismo, se perder a essência da cruz, ele perdeu tudo. O cristianismo só é cristianismo porque existe uma cruz. E porque naquela cruz, segundo a própria palavra de Deus, foram levados ali os meus pecados e os seus pecados. Uma vez que a sentença da morte já havia sido dada para todos que pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas aqui o apóstolo Paulo aponta também para uma realidade importantíssima, uma realidade que a cada dia mais nós entendemos que ela está se aproximando, a da volta de Cristo. Então aqui ele diz: todas as vezes que vocês comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, quando nós nos lembramos da cruz do Calvário, do sangue do Senhor Jesus derramado, do seu corpo moído, como diz o profeta Isaías, tal qual o trigo que é colhido, que é moído, que é transformado em massa, e cuja massa se transforma no pão, assim como a uva que é machucada, que é apertada, e que dali sai o suco de uva, chamado na Bíblia do fruto da videira, tal como o sangue do Senhor Jesus a jorrar? Sim, porque diz o profeta que ele foi moído por causa das nossas transgressões, e pelas suas pisaduras é que nós fomos sarados. Portanto, quando nós participamos da mesa do Senhor, como
faremos aqui agora, e os nossos queridos irmãos que foram batizados há 15 dias atrás, não é? Onde estão eles? Deixa eu ver os novos membros, estão espalhados por aí, foram 13 novos membros. Participarão hoje da ceia do Senhor, certamente pela primeira vez, porque a ordenança do batismo é anterior à da ceia. Então entendemos que, pela instrução da palavra de Deus, devem participar da ceia do Senhor aqueles que já se identificaram com a morte e ressurreição de Cristo e também cumpriram a ordenança do batismo. Mas devemos tomar a ceia do Senhor com os nossos olhos fitos no futuro e com uma certeza que deve arder no nosso coração, aquela que o apóstolo Paulo escreve na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Diz assim o apóstolo aos gentios: que nós seremos arrebatados juntamente até as nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E ele respalda: e então estaremos para sempre com o Senhor. Haverá sim uma vinda visível do Senhor Jesus nas nuvens, trazendo consigo aqueles que já partiram em Cristo. Portanto, o nosso olhar nesta noite quero convidá-los, a todos que estamos aqui hoje à noite, a olharmos para o futuro, a vislumbrarmos que a cruz do Senhor Jesus, e quando participamos da ceia do Senhor, estamos anunciando a morte do Senhor, mas também a sua segunda vinda, até que Ele venha. Mas até que Ele venha, como devemos viver as nossas vidas aqui, até que o Senhor venha? E o Senhor Jesus é Ele mesmo que nos ensina, a nós, igreja, e a todos que estamos aqui. Poderíamos dizer então, que até que o Senhor Jesus venha, como Ele frisa o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, nós precisamos trabalhar. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4, Ele diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. E Ele diz: a noite vem. A noite vem. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. De que noite falava o Senhor Jesus? Será a noite normal, do cotidiano, de todos os dias? Não. Ele apontava para a sua segunda vinda. E por isso ele diz: precisamos urgentemente fazer as obras daquele que me enviou, diz Jesus, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Pastor Oliveira de Araújo, de saudosa memória, pastor por muitos anos da primeira igreja batista em Vitória, no Espírito Santo, e também aqui em nosso estado de Minas Gerais, especialmente em Manhuaçu. Pregando nesse texto, certa vez ele disse: a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E ele afirmou: estamos na tarde da grande noite. Estamos já, talvez, no crepúsculo dessa grande noite. E o que nos aponta para isso? Que certeza podemos ter de que, de fato, a noite vem e que estamos muito próximos dela? A própria evidência do Evangelho, que afirma fatos que acontecem nos nossos dias odiernos, tais quais, por exemplo, o conflito familiar. Em Mateus capítulo 10, versículo 21, falando dessa noite da segunda vinda do Senhor Jesus, diz o Senhor Jesus, para nos alertar sobre que sinais aconteceriam quando se aproximasse aquela noite, diz o Senhor em Mateus 10, 21, o irmão entregará à morte o seu irmão e o pai ao seu filho. Se você quer ver essa realidade contida na palavra de Deus, abra qualquer jornal amanhã, seja regional, seja do estado, seja de outro estado, do país, você vai ver algum tipo de tragédia familiar acontecendo. E quando me refiro a tragédia, não é tragédia cotidiana, porque essa está nos nossos olhos. Filhos que não respeitam, pais, não é? E etc. Mas a tragédia mesmo, assassinatos, pessoas, irmãos, pais com filhos e etc., que, dada a situação da nossa sociedade,
muitas vezes causado pelo uso de drogas, etc. Jovens têm morrido, têm sido mortos e têm matado seus pais, e vez por outra encontramos também casos de violência de diversas ordens no seio da família brasileira. Sempre houve conflito familiar, mas parece que nossos dias têm se agravado. Guerras, como diz o Senhor Jesus também no Evangelho de Mateus, agora no capítulo 24, aliás, um capítulo da Bíblia que fala muito sobre a vinda de Cristo, ou sua segunda vinda, é o capítulo 24 de Mateus. Fala sobre ouvireis de guerras e rumores de guerras. Quando o mundo esteve em paz? Talvez nunca, a não ser naquela época em que o Senhor Jesus veio, né? Da chamada Pax Romana. Paulo chama, escrevendo aos Gálatas 4:4, da plenitude dos tempos. Mas talvez em nenhum outro tempo deixou de haver guerras, mas agora com certeza são conflitos muito mais mortais, como essas guerras no Oriente, na Síria, em tantos outros lugares do mundo, parece não ter fim. Falsos profetas, outro sinal da imediatez dessa grande noite que se aproxima, diz o Senhor Jesus, levantarão falsos cristos em Mateus 24:24. E falsos profetas, que farão milagres maravilhosos, e que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Se possível fosse. É interessante que diz que, Jesus diz, eles farão milagres. Nunca, talvez, na época do cristianismo, tivemos tantas heresias, tanta mentira, tanto engano, tanto erro, em rede nacional, em nome da Bíblia, com outros propósitos escusos, diversos deles. A noite está chegando. E entre várias outras coisas, como terremotos, fomes e doenças, que o evangelista Lucas também afirma no capítulo 21, especialmente no versículo de número 11. Jesus diz, precisamos trabalhar, porque a noite vem. E a chama da expectativa, da esperança, da espera com alegria por essa grande noite precisa estar em nosso coração. De vez em quando eu sonho, viu, Felipe, com a vinda de Jesus. Você fica triste quando você sonha com a vinda dele? Fica desesperado, não? Hein? Acorda suado. Eu acordo feliz. Você também. Imagina aquela trombeta, já sonhei, porque o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, ele faz questão de dizer em detalhes como será. Em detalhes. Viu, irmão Cici? Em detalhes. E diz o apóstolo Paulo, porque a trombeta soará. Tinha trombeta aqui não, né? Tinha trompete. Tinha esse bonito aqui, faz assim? Hã? Você falou outra coisa. Clarinete, a mesma coisa. Preto aqui. Esse aqui. Muito bom. E aquele lá? Sax. Não é aquele assim que faz assim, é bonito, gostei daquele. Mas trombeta não tem. Não tem. Mas Paulo diz, a trombeta soará. Eu imagino, viu, pastor Alessandro? Você não tem um bom ouvido para música, não tem? Tem, né, que você canta. Eu não tenho, não. Eu não tenho bom ouvido para música, não. Mas eu sei que mesmo nossos músicos, aquela trombeta, viu, pastor Eupídio? Para mim, eu acho que é uma trombeta diferente de todas essas aqui. Né? Diferente. E quando ela soar, mesmo que nós nunca a tenhamos ouvido, porque ainda não tocou, mas aqueles que são de Cristo, que já entregaram suas vidas a Jesus, vão saber. A irmã Dalila, cadê a irmã Dalila? A irmã Dalila vai estar lá na maquinazinha dela. Tchac, 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 tchac. Né? Ô, Nadine, vem cá, Nadine. E tchac, 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 tchac. Daqui a pouco,
Fom, 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 fom. Ela nunca ouviu, mas ela já vai dar um pulo naquela cadeira e falar: é Jesus. Amém? Porque vai tocar no Espírito nosso, daqueles que já entregaram suas vidas a Jesus. E vamos ouvir aquele som celestial de Jesus que vem buscar de volta para a sua casa aqueles que se entregaram a Ele de livre e espontânea vontade, atendendo ao chamado amoroso de Jesus para segui-lo. Não demora, irmãos. Esse tempo está próximo, não tenho dúvida disso. Até que Ele venha, e a vinda dele está próxima. Por isso, precisamos nos santificar também, a igreja do Senhor, porque o noivo vem. E a parábola agora que Jesus conta, está também em Mateus 25, atrelado a essa ideia, não é? A parábola das 10 virgens, das 10 moças que estavam esperando o noivo. Na verdade, elas eram amigas da noiva, não eram 10 virgens que esperavam o noivo para 10 virgens, não é assim não, a história não é assim não. Elas estavam ali esperando, preparando, só que o noivo demorava. E algumas delas, nós ouvimos uma palavra sobre isso há pouco tempo atrás aqui na nossa igreja. Mas 5 delas se prepararam, levaram óleo para colocar na sua lamparina. E 5 delas não levaram óleo. Todas tinham lamparina, mas 5 levaram óleo. Uma linguagem talvez que os nossos adolescentes não vão entender, né? Mas eu me lembro, lá no Mata 3, onde eu ia passear quando criança, na casa da minha avó. Mata 3 é ali na região de Mantena, Mutum, por ali. Aimorés, é. Eu falei o quê? Mantena? Não, Aimorés. E aí, colocava-se um querosene, tinha uma coisa para fora, que acendia aquilo e ia lá fora. Quando ia lá fora para olhar alguma coisa, ele ia com aquilo. A lamparina. Mas se o querosene acabasse, não tinha. Essa é a figura. E essa figura é para a igreja do Senhor Jesus. Jesus diz à igreja: fiquem atentos, vigiem. E aí, o que a Bíblia diz, em Mateus 25, 6, diz: à meia-noite ouviu-se o clamor, vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Mas apenas 5 delas estavam de fato preparadas. Quando celebramos a ceia do Senhor, nós realimentamos a nossa esperança de que a noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor, deve estar preparada para o encontro celestial com Ele, porque Ele pode vir ainda esta noite. E como encontrará a sua igreja? Como achará a sua igreja? O Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo, se unirá à sua noiva, a igreja, em favor da qual Ele próprio deu o seu sangue, próprio sangue. Parece-nos que a igreja de Corinto, a quem Paulo escreve esta carta, não estava preparada. Não estava preparada para essa iminente volta do Senhor Jesus Cristo. Que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo ainda aos Tessalonicenses, ele diz, incluindo-se entre aqueles que estariam para a segunda vinda de Jesus, entre aqueles que seriam resgatados pelo Senhor Jesus para fazer parte da igreja gloriosa, ele diz: nós não precederemos os que dormem, ou seja, os que já morreram. E ele diz: nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Quem tem medo de altura aqui? Tem labirintite aqui, já vai preparando. Prepara o remedinho, põe debaixo do travesseiro. Se vier de noite, a hora que você ouvir a trombeta, já passa a mão no labirinto. E vai subindo, porque vai subir. E encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens. Nas nuvens. Essa é a realidade da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. É assim que acontecerá. Mas para isso nós precisamos também nos preparar. A igreja do Senhor, ela precisa ser encontrada pura, santificada, separada. Por isso Paulo escreve à igreja de Corinto, e os problemas lá eram vários, muito embora fosse uma igreja presunçosa, que pensasse que tinha mais dons que todas as outras igrejas. Mas a essa igreja, Paulo escreve na primeira carta, capítulo 10, 21, versículo que está na tela, e Paulo diz aos coríntios: vocês não podem beber do cálice do Senhor
e do cálice dos demônios. Não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Uma mesa não tem nada a ver com a outra. Por isso, uma mesa cristã, uma mesa de servos do Senhor, não pode coadunar, não pode estar como a mesa que serve aos demônios. Em Corinto era muito comum, lá havia culto às várias divindades. E as pessoas se convertiam, né, ao Evangelho do Senhor Jesus, e entendiam que certas práticas, os coríntios pensavam assim, certas práticas, por exemplo, eles poderiam continuar nelas. Essa é a cultura. A cultura é pecaminosa. A cultura é pecaminosa. E pecado é pecado, independente de cultura. É as mulheres de Corinto, por exemplo, e só a elas, que Paulo, por exemplo, recomenda o não corte do cabelo. Era um traço da cultura corintiana. Nada a ver com o time de futebol. Mas Paulo diz, se é assim, se as mulheres da igreja vão se parecer com as prostitutas da rua, então é melhor que elas não cortem o cabelo. Porque Corinto estava muito apegado à cultura, a ponto de o maior lema daquela igreja, não é? O lema da nossa igreja é, sua igreja, sua família. O lema da igreja de Corinto talvez fosse assim, nada a ver. Parece que esse lema está de volta, né? Nada a ver, eu ouço isso tanto, principalmente dos jovens. Não tem nada a ver. Tem nada a ver, mas não tem nada a ver. Isso é da cultura, tem nada a ver. E Paulo diz, não é bem assim não. Ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E mais, completa o apóstolo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas edificam. Portanto, a igreja do Senhor Jesus, e mesmo quando me refiro à igreja, não é no nosso ajuntamento, mas é na nossa vida diária, na rua, no trabalho, em casa, na festa, onde quer que seja. Eu estranho um pouco, por exemplo, as irmãs dos casamentos. Eu sou um cara meio estranho. Primeiro é reconhecer a noiva, né? Que a noiva vem tão diferente, você fala, aquela dona lá mesmo vai casar. Mas está sempre melhorada, a noiva sempre bonita, né? O homem não, bicho esquisito, pode arrumar tanto que for, pôr gravata, o que for, que é a mesma marmota. Mas as mulheres não, a beleza, né? A gente vai para ver a noiva, essa é a verdade, né? Mas no casamento as irmãs vão com as roupas que a gente fala assim, uai, mas nunca vi desse jeito, não? Ah, pastor, a cultura é assim. Todas as coisas realmente são lícitas. Isso continua valendo em qualquer tempo, de qualquer época, mas nem todas convêm a um crente do Senhor Jesus Cristo. Nem todas convêm à igreja de Jesus Cristo. E nem todas edificam. Não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, diz o apóstolo. Mas até que ele venha, irmãos, no nome de Jesus, nós precisamos pregar o Evangelho, porque o fim vem. O fim vem. Diz o próprio Senhor Jesus, ainda em Mateus 24, versículo 16, e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aquele relógio ali é um relógio chamado do relógio do juízo final. É um relógio feito por cientistas da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, e esse relógio foi feito em 1947. E desde então, ele marca aquilo que aqueles cientistas chamam, ele mostra quantos minutos está faltando para a meia-noite. A meia-noite. Ali ainda está faltando 5 minutos, né? Mas em recente, fiz uma pesquisa recente, hoje, já para saber quanto que está faltando, online, segundo os cientistas lá de Chicago, pegando o que eles acreditam ser toda a história da humanidade, né? Como se aquele relógio tivesse a contar desde a história da humanidade toda.
para o caos final, que eles imaginam seja um hecatombe, talvez um meteoro, alguma coisa assim, não é? Não vai ser com água. O filme 2012, nós ficamos tudo com medo de ser 2012, né? Mas quando eu vi que já era com água, aquela coisa toda, eu falei, isso aí não é na verdade não. A Bíblia fala que não vai ser. O apóstolo Pedro fala que será com fogo mesmo. Está lá na palavra de Deus. Os elementos fundindo. Claro que para nós aqui, nós vamos sentir menos, né? Mas tem gente, aquele povo do sul vai passar apertado. Vai. Mas vai ser com fogo. Os elementos fundidos se deteriorarão. Eu sou valadarense, tá, irmãos? Sou daqui, nascido aqui. Por isso que o meu DNA já está chegando lá. Lá em casa a gente não pode falar de calor, não, a gente fala coisa. Falou, hoje está coisado, hein? Hoje a coisa apertou hoje. Voltando aqui, né? Segundo o cientista, eu já falei isso, falta 2 minutos. 2 minutos, os cientistas da catástrofe. Claro que são 2 minutos, aí eu não sei quanto tempo, depois quem for mais inteligente, não mexe com isso não. Faltam 2 minutos para essa meia-noite, que a Bíblia já afirma. Opa, já começou. Só não pode ser o terremoto, né? Isso, para deixar a florzinha quieta aí. Não saia ninguém, por favor, fiquem todos assentados. Está tudo bem? Está tudo bem. O relógio do juízo final. Isso, pode deixar aí, que o adolescente não vai saber arrumar isso, com certeza. Nós não sabemos, você tem que ser as pessoas prendadas. Mas está muito bonito, parabéns para quem fez. E aí a gente pode fazer uma pergunta, que é uma pergunta que às vezes eu ouço, né? Que é assim, por que Jesus não vem? Aí nós somos levados para o Salmo 110, eu já estou terminando essa palavra para nós celebrarmos junto a ceia do Senhor. Salmo 110, versículo 1, o salmista escreve assim, Davi escrevendo, já previndo o que aconteceria. Ele diz, disse o Senhor ao meu Senhor. Veja que as duas palavras Senhor estão em maiúsculas. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo, ou seja, debaixo dos teus pés. E aí nós pensamos, e às vezes como igreja nós pensamos assim, sobre a ação do nosso inimigo na nossa vida, e às vezes damos grande valor. Hoje em dia fala-se tanto de demônio, de capeta, de satanás, de tudo quanto há nos meios cristãos. Às vezes ouve-se mais falando dessas coisas do que do Senhor Jesus, do seu poder. Como se fossem 2 poderes paralelos e iguais. Não são. Todo poderoso só tem um. Não são poderes paralelos iguais. Há um poder e uma força. Mas às vezes a gente lê aquele texto e pensa assim, a porta do inferno não prevalecerá, não é? Contra a igreja. E é verdade, porque é a igreja que está no ataque. Quem vai colocar o inimigo por escabelo dos seus pés? Vamos ver o que a Bíblia diz? Em Romanos 16, 20. Aliás, muda a coisa aí para mim. Alguns têm essa ideia, né? Aquela imagem ali à sua esquerda, ela é uma imagem do carnaval, se não me engano, do ano passado. Um sujeito vestido de diabo com um suposto Jesus no chão e ele pisando nele. É isso que o carnaval faz, sabe, irmãos? Infelizmente, muitos crentes ficam comendo dessa mesa de demônio. Muitos. E muito coloca no Facebook. Como eu estou chegando para cá agora, eu não sei quem coloca, então... E espero não saber, por favor. Não faz passar essa vergonha, não. Passa a vergonha sozinho. Carnaval é isso. Mas aquela é a ficção, aquilo não é a realidade. Não é isso que a Bíblia diz. A realidade é aquela é outra imagem ali. Não é? Olha o que Paulo diz aos romanos lá, Elcio. Paulo escreve assim, e o Deus de paz esmagará Satanás, aonde?
Pé de quem? Pé de quem? Da igreja do Senhor Jesus. Aquilo que nós lemos lá em Salmos, que Ele colocará o inimigo por escabelo dos seus pés, é a igreja que vai fazer, irmãos. A igreja é corpo de Cristo. Cristo fez na cruz, sim, mas a igreja precisa fazer isso todo dia. É função da igreja essa. Essa é a função da igreja. E olha o que o Senhor Jesus diz também em Lucas 10, 19. Está pequeno, né? Eis que eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. É palavra de Deus ou é mentira? É palavra de Deus. Portanto, a igreja, quando nós lembramos da vinda de Jesus, nós precisamos lembrar que se a vinda de Jesus está retardada ou adiada, como alguns pensam, muito embora o apóstolo Pedro disse que muitos a têm por tardia, mas se é por causa que a igreja está esperando algo que ela deve fazer, que ela já tem autoridade para realizar, através da nossa vida. A ceia nos lembra que Jesus veio e deu a si mesmo por cada um de nós. A ceia vai nos lembrar, aqueles que ainda não fizeram um concerto com o Senhor Jesus, que nós podemos ser vitoriosos sobre toda e qualquer situação, desde que nós estejamos ao lado de Cristo e tenhamos feito uma decisão de deixar o Senhor Jesus entrar na nossa vida e de fazê-lo Senhor e Salvador único da nossa vida. Esse é o caminho da vitória. A vitória é certa. Hoje aconteceu um jogo aí na televisão, eu sei que vocês não veem, mas eu sou uma pessoa informada, eu fico sabendo as coisas que acontecem. Viu, Marcelo? Aí é igual o Sr. Nelson, meu pai, falava. Não ganhemos nem perdemos, batemos. E podia ficar 10 anos jogando daqueles dois times ruins lá que não dá nada. Se tivesse como os dois perder, os dois perdiam. Não tem como empatou, né? Mas no reino de Deus, não. Já existe um vencedor. Nós não precisamos esperar chegar no final para saber quem vai vencer essa briga, não. Já existe um vencedor. E o vencedor é o Senhor Jesus. E existem os vencedores. É aqueles que estão ao lado de Cristo Jesus. Aqueles que já fizeram um concerto com Ele. Aqueles que já entregaram as suas vidas a Ele. A esses ouvirão no final, quando o Senhor Jesus aparecer nas nuvens com poder e grande glória: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A esses o apóstolo Paulo diz que aqueles que aguardam a bendita esperança e gloriosa manifestação do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A esses que entregaram suas vidas a Jesus, estão aguardando não um juízo final, não um meteoro bater na terra, não o fogo destruidor que fala o apóstolo Pedro, mas a vinda de Jesus para os que estão em Cristo é uma bendita esperança, é uma gloriosa manifestação de Jesus que vai acontecer nas nossas vidas. Ou como o apóstolo João, na primeira carta, capítulo 3, versículo 2, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Você ainda não manifestou. Você está muito preocupado com os problemas da sua família, do seu casamento, da sua empresa, do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Calma! Nesse mundo nós vamos ter aflição mesmo, calma! Mas, continua o apóstolo João, sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Quem quer ser semelhante a Jesus aqui? Oh, glória a Deus, é assim que seremos. E podemos começar agora. E no Apocalipse 2:25, o Senhor Jesus dá um alerta a cada um de nós. Diz: até que eu venha, guardem bem aquilo que vocês têm. E uma maneira de guardar a nossa fé, de manter firme a nossa esperança, é quando celebramos a ceia do Senhor. É quando, como igreja, nos lembramos do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, mas apontamos também para a sua segunda vinda. Mas olhamos com expectativa gloriosa e abençoada
para aquele que virá, para tomar para si a igreja que foi comprada por preço de sangue na cruz do Calvário. Há muitos aqui que estaremos lá. Há muitos, muitos, muitos. Muitos que certamente eu verei na glória. Muitos. Há uma ceia lá também. Há uma mesa posta. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos: eu estou tomando essa ceia com vocês agora, até que eu tome ela novamente no meu lar celestial. A ceia do Senhor é uma preparação para a ceia que celebraremos juntos na eternidade com o Senhor. A minha cadeira está lá. A sua também está. Mas eu temo que muitas ficarão vazias naquele dia. Porque nem todos têm aceitado o convite do Senhor Jesus para cear com Ele, para estar com Ele, para participar da festa, das bodas do Cordeiro, do casamento do noivo com a noiva bendita, a sua igreja. Eu estarei lá. Não porque eu sou melhor do que ninguém, muito pelo contrário, eu sou até pior. Mas por um detalhe, porque um dia eu entreguei a minha vida a Jesus, sem merecer nada, absolutamente. E foi por graça que Ele me salvou. E é por graça que Ele pode salvar a sua vida também hoje à noite. Nós cremos na presença de Jesus aqui. Nós cremos na presença dEle aqui. E aquele mesmo Jesus que morreu e ressuscitou, Ele está presente aqui hoje à noite. E Ele virá buscar aqueles por quem Ele mesmo morreu. Nós vamos orar nos preparando também para esse momento da ceia. Em nome de Jesus. Mas se há alguém aqui, hoje à noite, eu não posso deixar você sair daqui sem te dar essa oportunidade. Peço à igreja que esteja orando. Se há alguém aqui hoje à noite que entende essa palavra tão linda, cantada, pregada agora, já estamos encerrando, mas eu quero te dar essa oportunidade. Há alguém aqui que entende isso, que Jesus Cristo morreu por você, e que os seus olhos devem estar fitos na eternidade, devem estar fixos na eternidade, que a tribulação que você está passando agora, ela é momentânea diante da eternidade, e você quer entregar a sua vida a Jesus, dizer: Senhor, tira de mim a ansiedade por essa vida, me faz ver essas belezas que esse moço está falando. Eu quero dizer a você que você pode sair daqui hoje salvo por Jesus, de uma vez por todas. Eu quero dizer a você que hoje o Senhor Jesus está de braços abertos para te receber como Ele estava na cruz. E naquele dia, quando Ele vier, Ele quer chamar o seu nome, para que você também possa estar com Ele. Alguém hoje à noite aqui que quer entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão bem alto. Eu quero orar pela sua vida. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Pedir a algum irmão da igreja para chegar ali perto. Há mais alguém? Qualquer pessoa na galeria aqui embaixo. Entregue a sua vida a Jesus. Quantos de nós já fizemos isso em nome de Jesus? Você pode sair daqui hoje salvo, transformado, liberto, limpo pelo Senhor Jesus, pelo sangue do Senhor Jesus. Há mais alguém? Quem é a segunda pessoa? Eu sei que há pessoas aqui que querem entregar a vida a Jesus. Talvez que estão afastados da presença do Senhor, da presença da igreja, e que entende, sabe tudo isso que eu disse, mas que entende agora mais uma vez, que é a palavra de Deus. Levanta sua mão bem alta, não posso me demorar. Mas eu quero ver você, eu quero orar pela sua vida. Há mais alguém? Qualquer pessoa, um jovem, uma jovem, criança, um senhor, uma senhora, lá na galeria. Alguém levante sua mão. Quero orar pela sua vida. Quero dizer: Senhor, recebe essa pessoa, porque o Senhor Jesus morreu pela sua vida. Há mais alguém? Olha, eu sonho com alegria com aquele dia que o Senhor Jesus vai vir, porque há de ser glorioso, como diz o hino do cantor cristão. O poeta sacro, ele diz: ó, que dia faustoso esse dia há de ser. Fausto é alegria. Ele diz: ah, que alegria. Será alegria para você também? Será alegria para muitos que estão aqui, para aquele nosso novo irmão que está dizendo: eu quero Jesus no meu coração. Será alegria.
E vai ser alegria para você. Ah, mais alguém? Qualquer pessoa, em qualquer lugar desse auditório. Qualquer lugar. Eu vou encerrar esse apelo aqui, mas eu sei que há pessoas aqui que querem entregar suas vidas a Jesus. Você pode procurar o seu amigo que te trouxe. Pode me procurar a mim, qualquer um dos pastores da igreja, qualquer um diácono. Ainda hoje, dizer, olha, eu quero servir a Jesus. Domingo passado uma pessoa chegou perto de mim, depois que todo mundo já tinha ido embora, falou, eu quero aceitar Jesus. Deixou sua fichinha aqui, glória a Deus. Se você quiser fazer também, não tem problema. Em nome de Jesus. Como igreja nós vamos participar da ceia. Quero chamar aqui rapidamente os irmãos diáconos, diaconisas, que vão participar hoje desse momento. O irmão Jesonias, que é o líder, o presidente dos diáconos. Vamos participar desse momento tão sublime, com os olhos fitos na eternidade. Quando você participar hoje, lembra que Jesus nos aguarda com a mesa posta no céu, na eternidade. E o nosso convite já está aqui, o nosso convite está aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu recebi agora há pouco um convite ali, não sei para que é não, mas eu imagino. Estou todo feliz que eu ganhei um convite. Aqui tem um convite de Deus para a sua vida. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, diz Jesus, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, em nome de Jesus.